Paz de Deus, povo abençoado, que Deus abençoe em sua infinita misericórdia e graça a vida de cada um de vocês que me acompanha nessa jornada da leitura, né? Antes de começar, como eu tenho sempre feito nos últimos vídeos, eu quero deixar para a meditação de vocês Salmo 119, versículo 9. E recomendo, né, que peguem este versículo, peguem um caderno, algum objeto de anotação e comentem o que vocês entenderam sobre este versículo, buscando a direção do Espírito Santo. Claro, orando primeiro, depois pedindo a direção, né, na oração, e logo depois comentando aquilo que vocês compreenderam. Amém? Assim sendo, a gente comentando o que a gente lê ajuda na memorização, a guardar a palavra no nosso coração. 119, verso 9 diz assim: Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Como que a gente consegue isso? Isso não é só para o jovem, não, para todo ser humano. Como que consegue manter puro o seu caminho? Guardando-o de acordo com a tua palavra, com a palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, aos profetas a escreverem, os apóstolos, ela contém o segredo de como caminhar, de como manter a nossa vida em santidade com o nosso Deus. Ela contém este segredo. Ela contém, digamos, as dicas para como caminhar com Deus. A pureza a gente vai encontrar somente na palavra e também na oração. Sem oração e sem palavra não temos essa pureza concedida por Deus. Tem um salmo que Davi fala: dá-me um coração puro e um espírito reto, para que Davi pediu para que ele não desviasse do caminho do Senhor. Quando o nosso coração está sujo, a tendência nossa é seguir para um caminho tortuoso, aonde o destino final é a condenação. Quando estamos com o coração puro, o nosso caminho é a estrada da fé. E o nosso destino é a vida eterna. Então, como manter puro? Como se manter puro neste caminho? Através da oração, da busca constante ao nosso Deus e através da leitura, da meditação da palavra é importante. É muito importante. Jamais deixem de ler a palavra, jamais deixem de ler a Bíblia. Busquem o Senhor em todo momento, na leitura da palavra e na oração, porque é só através disso que o seu coração estará puro durante a sua caminhada. Com um coração puro, Deus há de abençoar você grandemente. Ele tem promessa para aqueles que têm pureza no seu coração. E é Ele que nos purifica. E Ele está na palavra. Ele está no nosso quarto, quando a gente dobra os nossos joelhos e ora, busca Ele. Ele ama quando a gente conversa com Ele, tá bom? Façam comentários seus nesse versículo aí. Amém? Vamos lá. Continuando o capítulo 6 do livro Grande Divórcio de C.S. Lewis. A pele fria e macia da água brilhante estava deliciosa para os meus pés, e eu andei sobre ela por cerca de 1 hora, completando talvez algumas centenas de metros. Então as coisas se tornaram difíceis. A corrente ficou mais rápida. Grandes flocos ou ilhas de espuma desciam em minha direção, ferindo-me os calcanhares como pedras se eu não saísse da frente. A superfície tornou-se irregular, arredondando-se em encantadoras cavidades e saliências de água e distorcendo a aparência dos seixos no fundo do rio. Isso me fez perder o equilíbrio e de modo que tive de correr para a praia. Contudo, como as margens do rio eram formadas por grandes pedras planas, continuei minha caminhada sem machucar muito os pés. Um ruído imenso, porém adorável, vibrava pela floresta. Horas depois fiz uma curva e descobri do que se tratava. Diante de mim, encostas verdejantes formavam um amplo anfiteatro cercando um lago espumoso e pulsante, no qual sobre rochas multicoloridas jorrava uma cachoeira. Ali mais uma vez percebi que algo acontecera com os meus sentidos, que agora recebiam impressões que normalmente excediam sua capacidade.
Na terra, essa cachoeira não poderia ter sido percebida como um todo, era muito grande. Seu som aterrorizaria a floresta no raio de 30 quilômetros. Ali, após o choque inicial, minha sensibilidade absorveu tanto a cachoeira quanto o barulho, como um navio bem construído ao passar por uma enorme onda. Exultei. O ruído, embora imenso, era como o riso de gigantes, como o festejo de um grupo inteiro de gigantes rindo, dançando, cantando, deleitando-se com suas obras. Perto do local onde a cachoeira mergulhava no lago, crescia uma árvore. Molhada pelo salpicar da água, semivelada por arcos de espuma e reluzindo com os brilhantes e inumeráveis pássaros que voavam entre seus galhos, ela se erguia em muitas e enormes formas de folhagem ondulada, como uma nuvem de feno. Em todos os cantos, maçãs de ouro brilhavam por entre as folhas. De repente, minha atenção foi capturada por uma curiosa aparição. Um espinheiro, a menos de 20 metros de distância, parecia se comportar de maneira estranha. Então vi que não era o arbusto, mas alguma coisa próxima a ele. Por fim, percebi que era um dos fantasmas. Estava agachado, parecendo esconder-se de algo além do arbusto, e olhava para mim fazendo sinais. Continuou gesticulando, para que eu me abaixasse. Como não conseguia ver o perigo, permaneci imóvel. Logo o fantasma, depois de olhar em todas as direções, aventurou-se para além do espinheiro. Não conseguia andar muito rapidamente por causa da grama torturante sob seus pés, mas era óbvio que caminhava o mais rápido possível, direto para uma outra árvore. Ali parou outra vez, recostando-se contra o tronco enquanto se escondia. Como a sombra dos galhos agora o cobria, pude vê-lo melhor. Era meu companheiro de chapéu coco. Aquele a quem o grande fantasma chamara de Ike. Depois de ofegar junto à árvore por cerca de 10 minutos e fazer um reconhecimento cuidadoso do solo à sua frente, ele correu para a outra árvore o mais rápido que pôde. Assim, com esforço e cautela infinitos, levou cerca de 1 hora para chegar à grande árvore. Isto é, a pouco menos de 10 metros dela. Neste ponto aquietou-se. Ao redor da árvore crescia um cinturão de lírios, algo que para o fantasma representava um obstáculo intransponível. Andar sobre os lírios seria o mesmo que pisar em uma mina terrestre. Deitou-se e tentou rastejar entre as flores, mas eram próximos demais umas das outras e não se curvavam. O tempo todo ele parecia estar assombrado pelo medo de ser descoberto. A cada sussurro do vento parava e encolhia-se. Em uma das vezes, só de ouvir o cantarolar de um pássaro, voltou com esforço para seu último local de cobertura, mas depois o desejo tornou a persegui-la, e ele se arrastou mais uma vez para a árvore. Viu apertar as mãos e contorcer-se na agonia de sua frustração. O vento parecia ficar mais forte. Viu o fantasma torcer as mãos e levar o polegar à boca. Sem dúvida, ele estava cruelmente prensado entre 2 caules de lírios quando a brisa os balançou. A seguir ocorreu uma verdadeira rajada. Os galhos da árvore começaram a chacoalhar. Momentos depois, um punhado de maçãs caiu sobre o fantasma e ao seu redor, levando a um grito estridente. De súbito, porém, aquietou-se. Tive a impressão de que o pesado fruto dourado que caíra sobre ele o havia ferido. Certamente foi por isso que durante alguns minutos não conseguiu se levantar. Ficou se queixando, cuidando dos ferimentos. Mas logo voltou ao trabalho, pois pude vê-lo tentando encher febrilmente os bolsos com maçãs. Naturalmente foi inútil. Era nítido como sua ambição aos poucos desfalecia. Primeiro desistiu da ideia de encher um bolso. 2 maçãs seriam o suficiente. Depois desistiu da ideia de 2 maçãs. Pegaria apenas o maior fruto. Então também desistiu desta última ideia e agora procurava levar o menor fruto. Tentava descobrir se encontrava uma maçã pequena o suficiente para carregar. O incrível foi que ele conseguiu. Lembrando-me do peso daquela folha que tentara levantar, não pude deixar de admirar essa criatura infeliz, quando a vi se levantar e cambalear segurando nas mãos a menor das maçãs. Capengava por causa das dores, e o peso o fazia curvar ainda mais.
Mesmo assim, centímetro após centímetro, ainda se valendo de cada pequeno esconderijo à sua frente, partiu em sua via dolorosa para o ônibus, carregando sua tortura. Tolo, solte isso! Ordenou uma grande e repentina voz, diferente de qualquer outra que ouvira até então. Era uma voz estrondosa, porém límpida. Não dá para fazer voz estrondosa aqui para vocês, né? Não consigo. Com convicção e espanto, soube que era a própria cachoeira falando. Pois agora via que, embora não deixasse de parecer uma cachoeira, também era um anjo reluzente que estava, como alguém crucificado, reclinado contra as rochas, derramando-se perpetuamente e fluindo para a floresta com grande alegria. Tolo, insistiu o anjo. Solte isso. Você não pode levá-lo de volta. Não há lugar para esse fruto no inferno. Fique aqui e aprenda a comer essas maçãs. As próprias folhas e as hastes da grama terão prazer em lhe ensinar. Se o fantasma ouviu ou deixou de ouvir, eu não sei. De qualquer forma, depois de fazer uma pausa de alguns minutos, preparou-se novamente para enfrentar suas agonias e continuar a caminhar com cautela ainda maior, até que eu o perdi de vista. Finalizamos o capítulo 6. Tá ficando interessante, né? Essa história aqui. Quero deixar para vocês, novamente, peço que orem, né, comigo, essa oração escrita, tá bom? Orem comigo, por favor. Centre seu coração no nosso Deus, né? Claro. Amado Senhor, eu te peço que a tua graça e a tua bênção me acompanhem, que a tua proteção seja o escudo ao meu redor. Deus, me ensina a viver conforme a tua palavra e guia-me com amor para não perder-me no caminho da vida. Reina no meu coração com o teu poder, graça e amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus, o amor, a misericórdia, esteja sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada família. Que Deus venha abençoar a vida de vocês cada vez mais. Não se desesperem a meus problemas deste mundo, aos problemas que estão passando, às dificuldades. Não tem por que desesperar. Se você tem um Deus, que em tudo você pode. Como tudo você pode? O termo de que Ele é tudo o que a gente precisa para passar por esses problemas. É Ele que nos garante a vitória. Mas depende de nós, da nossa obediência, do nosso amor a Ele. Não venhamos até Ele por conta do que Ele pode fornecer, do que Ele fornece. Não, é a maneira errada de vir a Ele. Que venhamos até Deus, até Cristo, por amor. Ame a Ele acima de todas as coisas. Ame a seu próximo como a ti mesmo. E pode ter certeza que em meio a esses vendavais, Deus ele estará contigo, te garantindo a força, a resistência, a sustentação para passar pelo que você está passando. Que Deus abençoe. Fique na paz.